Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, trazemos a resposta à nossa enquete do domingo. Para quem nos acompanha, está vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que esse é o vídeo de resposta à nossa enquete dominical. Todos os domingos, há mais de 2 anos, no nosso perfil Leonardo Mota M _ no Instagram, nós temos uma questão, uma enquete, onde trazemos um caso concreto, um caso prático, alguma legislação, alguma discussão sobre algum tema importante de licitação, em forma de enquete. Você entra lá no Stories por volta de 10, 11 horas da manhã no domingo, vota sim ou não, se concorda ou não com a resposta, não lhe aparece se você errou, se você acertou, né? Aparece apenas o percentual lá de sim ou de não, e na segunda-feira nós trazemos a resposta em forma de vídeo, discutindo o assunto, após escutar, inclusive, alguns colegas que trazem lá no nosso Instagram, trazem no direct, trazem no WhatsApp, né? Os colegas que participam do nosso grupo exclusivo, lá do Telegram, onde temos lá o acesso pela bio, você que quiser fazer parte, vai lá pela bio do nosso Instagram e tem acesso ao nosso canal do Telegram. E na segunda-feira nós trazemos a enquete. E hoje, então, vamos trazer a enquete da resposta de ontem. O assunto que nós trouxemos ontem é um assunto muito importante. É tão importante que vocês vão ver quando eu apresentar a resposta da enquete, a divisão que houve, a tamanha a discussão que aconteceu. Mais de 400 acessos, com quase mais de 100 votações, né, da nossa enquete. E então traz lá o percentual de quem marcou sim e quem marcou não, né? E foi realmente um tema muito discutido lá na enquete, deu para ver inclusive pelas respostas. E a enquete trata do seguinte assunto, veja só. Um determinado pregão eletrônico, pelo decreto 10.024, o pregoeiro lá, em certo momento, analisando a habilitação de uma empresa, verificou que uma das certidões de regularidade fiscal da empresa estava vencida. Nesse momento, a licitante apresentou quem utiliza o Compresnet, o SICAF, e quem não utiliza, ou mesmo quem não alimentou o Compresnet, apresentou na certidão pública lá a sua documentação de habilitação. E então, nesse momento, o pregoeiro, verificando que existe uma certidão de falência, uma certidão de regularidade fiscal, trabalhista, onde você consegue buscar em algum site oficial, é possível, é legal o pregoeiro fazer esse procedimento? Olha só, nós temos lá no artigo 43 do Decreto Federal 10.024, que é o Decreto Federal do Pregão Eletrônico, a seguinte regrinha. Olha só, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos da entidade CISG ou por aqueles que aderirem ao SICAF. Nós sabemos que quem não utiliza o SICAF, você poderá alimentar lá no sistema que você estiver utilizando a sua documentação da habilitação. Na verdade, você deverá alimentar. E aqueles documentos que estiverem no SICAF e que estiverem vencidos no SICAF, o ideal é que você ou atualize o seu SICAF para participar da licitação, ou então você anexe o documento atualizado e lá quando você cadastrar sua proposta para participar do certame. Essa é a regrinha do artigo 26 do Decreto 10.024. Ao cadastrar sua proposta, você tem que apresentar sua habilitação, seja que está no SICAF e, logicamente, devidamente atualizada. Se não está, você anexa lá no sistema lá do pregão eletrônico. E da mesma forma para aqueles sistemas particulares, outros sistemas que não utilizam o Compresnet. Você tem que anexar, apresentar juntamente com a proposta, apresentar sua documentação de habilitação até a data da abertura do certame. Mas veja só, parágrafo 3º do artigo 43, ele traz a seguinte regra. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui um meio legal de prova para fins de habilitação. Olha só, a verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame. O que é que isso quer dizer, meus amigos? Isso quer dizer que a resposta à pergunta que nós fizemos é sim. Olha só, no pregão eletrônico, a partir do momento que você está analisando a habilitação daquele licitante, caso alguma certidão esteja vencida no momento do certame, você poderá buscar lá no site oficial e
habilitar aquela empresa tranquilamente. Você não está, nesse momento, incluindo documento novo, que é vedado, inclusive, lá pelo parágrafo 3º do artigo 43 da nossa Lei de Licitações de Contratos, Lei 8666, né? Que é vedado, inclusive, pelo artigo 26 do Decreto 10.024, que traz lá que os documentos de habilitação devem ser anexados concomitantemente com a apresentação da proposta. E que aquela fase, do parágrafo 1º do artigo 26, traz lá que aquela fase, que é a fase exatamente da apresentação de propostas e da habilitação, ela se encerra com a abertura do certame. Olha só, mas no caso de certidões onde possam ser buscadas na internet, então, se você apresentou suas certidões válidas e durante aquele certame sua certidão se venceu, e no momento de analisar aquela habilitação, a sua certidão está vencida, o pregoeiro pode sim, tranquilamente, buscar lá no site do órgão, seja da Receita Federal, seja da Receita Estadual, da Receita Municipal, a certidão de falência, que em muitos estados está aberta a quem quiser buscar, e buscar aquela certidão e você habilita aquela empresa. Diferente será se aqueles documentos não estiverem no SICAF ou se aqueles documentos não foram anexados antes na fase de habilitação. Nesse caso, o pregoeiro não poderá ir buscar e incluir um documento novo, mesmo que tenha lá o site, porque a regra do artigo 26 é que a obrigação é do licitante apresentar suas propostas. Certo? Então, em regra, o licitante deverá apresentar sua proposta com os documentos de habilitação até a hora do certame, e o servidor, o pregoeiro, eles podem, pelo artigo 43, parágrafo 3º, ele pode sim buscar lá no site oficial e atualizar aquelas certidões. Então, vamos à nossa enquete. Olha só, em um pregão eletrônico, reglado pelo decreto 10.024, que é o nosso caso, para a contratação de serviço de vigilância armada, após a fase de lance e a apresentação da proposta e planilhas atualizadas, o pregoeiro suspendeu a sessão para análise, retornando 2 dias depois, e aí, 2 dias depois, analisada aquela documentação de habilitação, a proposta foi aceita. Certo? Na fase de habilitação, então, nesse momento, na fase de habilitação, que é após a fase de julgamento, o pregoeiro verificou que a regularidade fiscal municipal daquela empresa, obviamente, se venceu. Significa o quê? Significa que aquela empresa, ela apresentou a documentação de habilitação, e no dia da sessão ela estava habilitada. Ela estava com a certidão de regularidade municipal, estadual, Receita Federal, trabalhista, válida no dia da sessão. No entanto, transcorrido esses 2 dias, o que aconteceu? A certidão se venceu. Lógico, a empresa não poderá ser prejudicada, porque a sessão foi suspensa, transcorreu um certo período. Então, o que aconteceu? Mesmo sem ser um ME e um EPP, a empresa foi habilitada e declarada vencedora. Então, o pregoeiro foi lá e diligenciou. Habilitando a empresa, declarando vencedora. Sendo apresentado o recurso, devido à empresa não ser ME e EPP, deverá ser julgado procedente? Olha que informação, olha que questão curiosa. Por que é que nós trouxemos aí esse caso concreto que realmente aconteceu, apresentado por nós, inclusive como sugestão para a enquete? Porque, olha só, pessoal, os benefícios lá, o tratamento diferenciado da Lei Complementar número 123, onde traz um dos benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, é a possibilidade de, estando irregular no certame, né, declarado o vencedor, se por acaso estiver com a regularidade fiscal trabalhista vencida, irregular, né, e não seja possível apresentar regularidade naquele momento, o pregoeiro deverá conceder o prazo de 5 dias úteis para aquela empresa que é ME, EPP ou equiparada, né, MEI, por exemplo, regularizar aquela situação no prazo de 5 dias úteis. No entanto, essa situação que nós trouxemos é no momento do certame. O momento do certame, sim. O parágrafo 3º permite, o parágrafo 3º do artigo 43, permite, sim, se aquela empresa, mesmo sem ela ser ME, EPP, apresentou no dia da sessão, no dia da abertura do certame, estava regular, e durante o transcorrer da sessão, aquela sua certidão se venceu, então ela não pode ser prejudicada porque o certame durou 2, 3, 4, 5 dias.
Então, sim, o pregoeiro pode ir lá e buscar a sua certidão, né? Busca lá no site aquela sua certidão e habilita a empresa, tranquilamente, sem problema algum. No caso, se por acaso o pregoeiro tivesse buscado lá a certidão lá municipal e estivesse ainda irregular, aí sim, a empresa seria inabilitada. Mas se a empresa fosse uma microempresa ou empresa de pequeno porte, estando irregular, e ela fosse declarada vencedora, seria então concedido o prazo de 5 dias úteis. Então, o benefício que a microempresa tem, em virtude da lei complementar número 123, é a concessão do prazo de 5 dias úteis para regularizar suas regularidades fiscal e trabalhista. Tudo bem? Mas, repetindo, como nós falamos, o pregoeiro sim pode diligenciar, é uma forma de diligência. Parágrafo 3º do artigo 43, decreto 10.024, o pregoeiro vai lá, busca no site e habilita a empresa. Tá bom? Então, esclarecida a questão, vimos aí que tivemos vários... a discussão foi grande, né? Vamos voltar à questão. Olha só, 45% marcaram sim e 55% dos colegas marcaram não. Certo? Então, mais uma vez, agradecemos. Só complementando a nossa enquete, olha só, vamos dar uma olhadinha na nossa nova lei de licitações de contratos, que segue nesse sentido. Olha só, lá no artigo 64, a Lei 14.133, ela traz que após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, certo? Salvo em sede de diligência para, inciso primeiro, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados e desde que seja necessário apurar fatos existentes à época da abertura do certame. E o inciso segundo, para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Então vejam, meus amigos, que a nova lei de licitações e contratos, ela segue nessa linha. Ela segue com o entendimento que, se você apresentou a sua documentação de habilitação para o certame e você estava habilitado no dia da sessão e, de repente, a sessão transcorreu alguns dias, né, você não será prejudicado. Então, sim, conforme o artigo 64, inciso 2º da Lei 14.133, no caso de você futuramente realizar um pregão pela Lei 14.133, será permitido você atualizar aquela certidão. Tudo bem? Mas, atualmente, o parágrafo 3º do artigo 43 permite, sim, o pregoeiro atualizar as certidões que estejam vencidas. Obviamente, o pregoeiro poderá atualizar as certidões. Se ele não conseguir, aí, infelizmente, a empresa estará inabilitada, né? Se por acaso ele for lá e consultar e realmente estiver com a certidão positiva, ele não tiver condições de atualizar aquela certidão, a empresa estará habilitada. Nessa situação, inclusive, da certidão estar vencida, eu entendo particularmente que é possível você ainda permitir que a empresa apresente o documento atualizado. Por quê? Porque a empresa não poderá ser prejudicada, porque no dia da sessão ela estava habilitada. Então, se a sessão transcorreu, ela não poderá ser inabilitada. Eu entendo, inclusive, que você poderá, sim, ainda solicitar dela a certidão atualizada, em virtude do dia da sessão ela está habilitada. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela interação lá no direct. A intenção da nossa enquete é exatamente essa, trazer a discussão, não é? Discussão do colega que não entendeu a enquete, que discorda, não é? que questiona algum posicionamento, que solicita algum posicionamento do Tribunal de Contas da União. Essa é a nossa ideia. É a nossa ideia também lá no nosso canal do Telegram. Quem quiser participar, acesse a nossa bio, clica lá que você já entra direto. E também temos nosso canal no YouTube, onde todos os vídeos que apresentamos no Instagram e mais alguns, inclusive de alguns eventos, estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então estamos à disposição. Um abraço, boa semana a todos e até o próximo domingo com a nossa próxima enquete dominical. Até mais!